Olá pessoal, meu nome é Talismar, sou acupunturista da Manzudal. Hoje a gente vai começar aquela série de vídeos que eu falei sobre pontos de desbloqueio, para a gente fazer a acupressão, para melhorar o fluxo de energia, para trazer harmonia, para trazer equilíbrio para o nosso corpo. Antes da gente começar, eu queria primeiro fazer uma breve explicação para ficar claro sobre o que é, ou o que são melhor, o que são os meridianos. A medicina chinesa diz que a gente tem 12 meridianos que estão relacionados aos órgãos. Então, os meridianos eles são canais de energia ligados aos órgãos internos. Então, por exemplo, o coração tem o seu meridiano, por onde a energia do coração circula. O fígado tem o seu meridiano, por onde a energia do fígado circula. Cada órgão tem um meridiano. E quando esse meridiano está bloqueado, essa energia fica estagnada. E quando essa energia estagna, a gente adoece, o corpo físico adoece. Então a gente entende que quando a gente está mais harmonizado e equilibrado, esse fluxo energético fica melhor e aí todos os meridianos desbloqueados, a energia fluindo naturalmente, seguindo o seu fluxo natural, então a gente não fica doente. Além desses 12 meridianos, a gente ainda tem dois vasos, um é o vaso da concepção, que é uma linha que passa aqui na frente, e o outro chama vaso do governador, que passa dentro da coluna, na parte de trás. Então, entendendo essa parte dos meridianos, agora vai ficar mais fácil para a gente falar sobre esses pontos. Então, cada meridiano tem uma quantidade específica de pontos. Por exemplo, o meridiano do pulmão tem 11 pontos. O meridiano da bexiga, que é o maior meridiano da acupuntura, ele tem 67 pontos. Então ele é um meridiano enorme, que começa aqui do canto do olho e vai até o dedinho do pé. Mas não se preocupem que ninguém precisa aprender essas rotas todas, até porque aqui não é um curso de acupuntura. É só são umas dicas de pontos para a gente desbloquear durante essa quarentena, durante essa pandemia que está todo mundo em distanciamento, todo mundo em casa, então para a gente se cuidar da forma que dá. Além dos meridianos, a gente precisa entender também duas energias que são Yin e Yang. Aquela bolinha preta e branca representada, que todo mundo conhece, que um lado é branco, outro lado é preto, do lado branco tem uma bolinha preta, do lado preto tem uma bolinha branca. Essa energia chama Yin e Yang. Yin e Yang significa equilíbrio. Então tudo na vida, segundo a medicina chinesa, precisa estar equilibrado. Se houver equilíbrio, se houver harmonia, há saúde. Então a gente precisa entender também que quando a gente está desbloqueando esses pontos pode haver estagnação de energia, a gente está falando dessa energia, de Yin Yang, a energia do equilíbrio, e também de Qi, que é a energia vital. O Qi, no momento da nossa concepção, quando a gente é concebido, lá que o espermatozoide do nosso pai fecunda o óvulo da nossa mãe, a gente recebe aí uma energia chamada Qi ancestral, que é a energia do pai, da mãe e do universo naquele momento. Quando esse Qi é bom, isso vai nos dar uma vida boa, uma vida saudável, quando a gente carrega esse Qi ancestral bom. Além do Qi ancestral, existe também o Qi renovável. Qi renovável é o Qi do alimento, do que a gente bebe, do que a gente come, do ar que a gente respira, de como a gente renova essa energia na nossa forma de viver, no entorno. Então, se a gente tem uma alimentação balanceada, equilibrada, a gente guarda um melhor Qi renovável, Mas se a gente só come porcaria, aquelas comidas, muita fritura, muita gordura, muito açúcar. Então esse Qi que a gente precisa para manutenção da vida, esse que é o Qi renovável, não vai ficar muito bom. Então por isso que no vídeo anterior lá eu falei das 4 dicas do Imperador Amarelo, que é querer viver, se alimentar bem, se exercitar e dormir bem, Então, se alimentando bem e dormindo bem, a gente melhora esse Qi renovável. Mas vamos lá então, para os nossos pontos. Eu vou começar hoje, eu escolhi alguns pontos para cuidar dessa área de pescoço e cabeça.
Porque nesse momento de pandemia e todo mundo trancado dentro de casa, o que eu tenho ouvido muitas reclamações, né? As pessoas me mandam mensagem para falar que fica essa quantidade de pensamento na cabeça, muita ansiedade, muito pensamento desencontrado, falta de foco, o sono não está tranquilo, né? As pessoas estão tendo muita insônia, ou quando dormem, sonham muito. Isso é uma coisa que também todo mundo tem reclamado muito, uma quantidade excessiva de sonhos, e aí você não tem uma noite de sono reparador e sono relaxado. Então aí, hoje eu vou usar uma sinergia de óleo essencial que eu preparei. Aqui a gente tem lavanda, que vai servir justamente para essa parte de ansiedade, para acalmar. A gente tem limão siciliano, que vai ajudar a dar foco, né, trazer concentração. E também tem peppermint, que é hortelã-pimenta, que vai ajudar nessa região aqui de tensão muscular aqui do pescoço, que a gente acaba fazendo também essa tensão durante esse clima de incerteza, de pandemia, né, de medo. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu vou mostrar para vocês, deixa eu tirar aqui os óculos, é o então, que é esse ponto aqui chamado também de terceiro olho para os Vedas, né? Em chinês esse ponto chama então. Ele não está em nenhum meridiano, é um ponto extra. Então eu vou passar aqui um pouquinho de óleo na ponta do dedo. Vamos lá. E aí eu vou desbloqueando ele, puxando assim, ó. Com um pouquinho de pressão, a gente pressiona e faz esse deslizamento de baixo para cima. Esse ponto aqui, ele serve para clarear a visão. Clarear no sentido de dar tranquilidade, serenidade, que para a gente poder enxergar melhor o que está acontecendo ao nosso redor. Ok? Repete 5, 6 vezes o movimento. Aí daqui a gente vai para um outro ponto que está aqui pertinho, que é o primeiro ponto do meridiano da bexiga. Lembra aquele maior meridiano do corpo? Ele está bem aqui, ó, no cantinho do olho aqui e do lado de cá. Então lembra que todos os pontos dos meridianos, eles são pares, né? Ele está de um lado e do outro do corpo, do lado direito e do lado esquerdo. Então exatamente na mesma localização de um lado e do outro. Então aqui a gente vai com a ponta do dedo pressionar e fazer movimentos circulares. Ok? Esse ponto é muito bom para quem está o dia todo em frente ao computador, em frente ao celular. Ele vai relaxar aqui, ó, limpar a visão no sentido físico mesmo, né? Ele vai trazer água da bexiga para nutrir, né? E dar mais brilho, mais lubrificação para os olhos, ok? Aí quando a gente sai daqui do B1, a gente vai pegar agora o ponto VB8. O VB8 ele tá aqui, ó, lateral da orelha. A gente sobe aqui o dedo. Se a gente morder com força, você vai sentir na ponta do seu dedo esse ponto vibrando aqui, ó, a localização dele. Então, VB8 a gente pressiona e faz movimentos circulares também. O VB8 é um ponto da vesícula biliar, por isso que é VB, vesícula biliar, 8, que é o número dele. Esse ponto ele é excelente é o ponto das decisões, é o ponto para estimular os processos criativos, para a gente ter mais criatividade. E ele é um ponto também que é muito bom para dor de cabeça lateral, aquela dor de cabeça também quando a gente está muito tempo na frente do computador, né? Muitas horas trabalhando, então pode massagear aqui também. E aí depois que a gente massagear o VB8, a gente vai descer daqui por trás da orelha e a gente vem para um ponto chamado triplo aquecedor 17, TA17. Os nomes dos pontos, não precisa ficar estressado em memorizar tudo, em decorar, tá bom? Só a localização mesmo, ó. Esse ponto aqui, ele vai ajudar nessa tensão que a gente faz aqui em ATM, na articulação temporomandibular, nas pessoas que têm bruxismo, que trava a mordida. Então isso é bom fazer também
Quando acordar, pressiona, abre e fecha a boca, pressionando o ponto. Quando a gente tem muita crise de disfunção temporomandibular, esse é um ponto bem dolorido. Mas com o passar do tempo, né, dos dias massageando ele vai soltando e vai relaxando. E aí ele vai relaxar a cervical, vai relaxar a mandíbula, o maxilar, vai ficar tudo soltinho aqui, bem relaxado. Ok? Quando sair daqui do triplo aquecedor 17, a gente vai para o VB20. O VB20 está aqui na nuca. Então a gente vira aqui o pescoço, você vai achar que a cava bem no occipital, de um lado e do outro também. Você vai achar dois vales aqui, ó, dois buraquinhos. Aí a gente segura com a mão esquerda a lateral da cabeça e com os 3 dedos da mão direita a gente pressiona como se quisesse empurrar em direção à mão que está aqui apoiando do outro lado. Então aí pressiona e massageia, sempre com movimentos circulares. E aí do outro lado, a mesma coisa, massageia. Lembra que essa massagem é de acupressão, então tem que fazer um pouquinho de força, mas cada um vai no seu limite, no seu limiar de dor, ok? Quem não está muito acostumado com massagem pode sentir um pouco assim, é muito dolorido esse ponto. É porque o ponto que às vezes a gente não pega muito. Mas com o passar das semanas, né, dos dias que vai massageando, ele vai melhorando. Então é isso. Esse é o primeiro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se gostarem, compartilha com os amigos, curte, tá certo? Eu vou deixar salvo também lá no canal no YouTube, ok? Quem quiser também passa lá, vai ficar salvo também, ok? Então, gratidão, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima segunda. Beijo grande.